Fala galera, esse aqui é o primeiro vídeo nesse formato. Um formato trocando uma ideia mais tranquila, um formato mais simples, diferente daquela chuva de dopamina que a gente está acostumado, daquela coisa super dinâmica. É uma coisa bem YouTube retrô que eu estou tentando fazer aqui, trazer de volta e resgatar para esse canal, com uma edição mais simples, para que eu consiga manter a constância também por aqui e talvez postar vídeo todo dia. Eu não posso prometer nada porque eu sou bem preguiçoso e eu sou bem atrapalhado com os meus projetos. Eu tenho muitos e muitos projetos. Vocês vão acabar vendo e acompanhando alguns deles por aqui, se não todos, porque um dos maiores desses meus projetos aí é realmente esse canal no YouTube. Então, roda a vinheta aí, vamos trocar uma ideia. E é isso. Vai. Esse vídeo ele é focado para você que quer saber como você vai fazer para viver de arte esse ano, o ano que vem e daqui para frente. E para você que está tentando viver de arte e não está conseguindo e está prestes a desistir, fica nesse vídeo porque talvez a ideia que a gente vai trocar aqui possa te ajudar de alguma forma, tá bom? Você talvez entenda o porquê que você não está conseguindo viver da sua arte, porquê que está tudo tão ruim, porquê que o mercado está uma bosta. Porque o mercado tá uma bosta. Principalmente no da tatu, eu sou tatuador e o mercado da tatuagem tá terrível, terrível. Bom, assim como muitos de vocês, eu comecei a desenhar desde muito, muito pequeno. Eu comecei observando meu pai, que também desenhava muito bem, só que diferente dele, eu decidi seguir com o meu hobby do coração como uma profissão. E na época eu queria ser quadrinista, mas as minhas únicas opções aqui no Brasil, pensando grande, seria Maurício de Souza ou tentar trampar para fora numa DC ou numa Marvel da vida ou alguma editora que pagasse melhor. Só que na época a internet não era tão. O acesso não era tão fácil e a gente não tinha tantas comunidades e tanta comunicação global quanto a gente tem hoje. E então basicamente me limitava a Maurício de Souza. Só que ainda assim era muito concorrido, era muito difícil. Todo mundo que desenhava naquela época, todo mundo queria trabalhar para Maurício de Souza. Não tinha ninguém que não queria desenhar, viver desenhando para Maurício de Souza. Era, tipo, seria o ápice da carreira de qualquer cartunista, desenhista, quadrinista aqui do Brasil, né? Só que aí o tempo foi passando e aí eu fui vendo que viver de desenho não era a coisa mais simples do mundo. O acesso aos profissionais ilustradores dos mais diversos ramos, ilustradores independentes e tudo mais, não era uma coisa tão fácil, sabe? Tipo, você precisava já conhecer alguém que fosse te ajudar, que fosse te dar um norte, uma mentoria, alguma coisa assim. E, bom, eu não tinha ninguém. Eu só desenhava sozinho por conta e eu acreditava que era bom porque as pessoas me falavam que eu era bom. E aí eu nunca mais parei de desenhar. Quando eu já estava meio que quase desistindo, depois eu arranjei um emprego numa autopeça. E aí quando eu já estava quase meio que desistindo, não sabia como que eu ia fazer, eu tentei empreender, eu tentei criar minha própria marca de roupas e aí eu desenharia as estampas. O meu foco era nas estampas, sempre foi nas estampas. Eu queria desenhar as estampas para a marca, porque para mim era sobre a arte, entendeu? Não era sobre moda. Acabou não dando certo. E quando eu já estava meio desistindo de continuar desenhando, me apareceu um estúdio atrás do meu primeiro trabalho, CLT, de tatuagem. E lá eles vendiam um curso de tatu e eu acabei pagando. Na época eu era estagiário, o curso foi R$ 800, eu ganhava R$ 350, porque eu era estagiário, eu tinha 15 anos na época. E juntei alguns meses aí do meu salário de estágio. Na época dava, tá? Os R$ 350. Como eu era menor, não. Parece absurdo falando assim, nossa, você ganhava R$ 350. Mas na época era isso, R$ 350 por mês, tá? E aí eu juntei aí os meus uns 3 meses aí de salário e paguei o curso, fiz o curso. E aí, pra mim, era o jeito mais fácil, talvez até hoje muita gente encare dessa forma, uma das formas mais fáceis de você trabalhar, entrar e viver dos seus desenhos seria tatuando. Talvez por isso que o mercado hoje esteja tão saturado de, de profissionais. Muitos nem tão profissionais assim. E isso, em parte, talvez explique um pouco da crise do ramo da tatu que está vivendo hoje, mas não só isso, também existe uma crise financeira muito grande, global, tá? É global. E a arte geralmente é a primeira coisa a ser cortada numa situação de crise, porque
Arte que eu falo assim, tipo, por exemplo, tatuagem, uma ilustração, esse tipo de arte. É a primeira coisa, porque não é uma coisa essencial para a vida da pessoa, sabe? A pessoa precisa comer, a pessoa precisa tomar água. Agora, existe um tipo de arte que tá sempre em alta e que não sofre com essas baixas, tanto quanto uma tatuagem, quanto uma ilustração. E é sobre isso que a gente vai falar. E é o que eu acho que você deveria começar a prestar atenção e fazer daqui para frente para subir de nível artístico e conseguir de fato viver da sua arte. É o que eu estou tentando fazer, é o que eu já tenho tentado fazer, na verdade, há um bom tempo e é uma coisa meio médio prazo, mas que promete resultados sólidos, tá? Então, assim, não acho que você... Se você tá pensando em entrar no mundo da tatu porque é a forma mais fácil, como eu falei, de você ganhar um dinheiro e viver fazendo seus desenhos, não faça isso, porque não é a forma mais fácil, tá bom? Não é o jeito certo. Você entrar pensando só no dinheiro, já como muitos fazem, muita gente entra no ramo da tatu pensando só no dinheiro e se frustra porque, tipo, não é assim que funcionam as coisas, tá ligado? O bagulho é muito mais difícil do que parece. Se você não produzir um conteúdo de qualidade, a sua tatu não vai chegar em lugar nenhum, mano. Você pode ter o trabalho mais foda do mundo se você não tiver um marketing bom, se você não tiver um alcance muito bom, se esse seu trabalho foda não chegar nas pessoas, não adianta de nada. Então, tipo, o ponto é justamente esse. Se você quer viver de arte hoje, você precisa se tornar um bom criador de conteúdo. Não é estudar desenho mais. Já não é mais sobre isso. Tem muita gente aí que desenha mal pra caramba, que tatua mal pra caramba, que ilustra mal pra caramba e tá ganhando uma puta de uma grana. Enquanto você tá aí desenhando bem pra caramba, estudando desenho, estudando mão, todo dia desenhando. E duro. Não cai um dinheiro pra tu. Porque não é mais sobre isso, mano. Você precisa estudar roteiro, você precisa estudar os analytics das suas redes sociais, precisa estudar TikTok, Instagram, o YouTube. E, pasmem, tá? O YouTube provavelmente é a melhor. Foquem no YouTube que vocês não vão se arrepender. Essa é a base. Hoje em dia essa é a base, galera. É isso que eu queria falar pra vocês aqui, tá? A base de tudo para você que quer viver de arte hoje é criação de conteúdo. Não tem como fugir disso. Ah, mas eu sou introvertido, eu sou tímido, mano. Então não sei, velho. Você vai ter que tratar isso aí, porque sem a produção de conteúdo, a sua arte não, dificilmente vai alcançar alguém. Assim, a não ser que você tenha um network muito brabo e que você conheça uma galera muito ferrada que vai conseguir, tipo, te divulgar por você. Porque se não, mano, se você for uma pessoa comum que nem eu, aí, meu amigo, você vai precisar produzir um conteúdo, você vai precisar estudar roteiro, você vai precisar estudar é, como colocar um gancho legal no seu vídeo, como colocar uma thumbnail, como colocar uma descrição. Mano, você vai precisar estudar bastante. E não tem nada a ver com um desenho, você percebe? Tipo, é uma coisa que já tá até meio batida. Todo mundo tá falando, cara, produz conteúdo, já tem anos isso. Só que, tipo assim, é pra ontem, mano. É pra ontem. Essa produção de conteúdo precisa acontecer pra ontem. Porque senão você vai ficar pra trás. A gente já tá em eras aí de inteligência artificial, né? Todo mundo aí tá em choque, muitos artistas estão em choque, muita gente falando, vai substituir a gente, que não sei o quê, muita gente vai perder o trampo. Mas tem uma coisa que aí nunca vai substituir, que é a sua autenticidade, a pessoa que você é e as coisas que você fala, sabe? É você aparecer, você vai precisar cada vez mais aparecer para as pessoas. Então, pra ontem, só começa, mano. Não fica enrolando mais, não fica nem planejando muito, não. Só abre a câmera do celular e começa a gravar. Grava seus desenhos, grava sua ilustração, grava sua pintura. E é assim que você vai fazer pra conseguir viver de arte. Não digo nem viver de arte, mas viver fazendo arte, pelo menos. Então é isso, galera. Eu trabalho como tatuador hoje, eu vivo como tatuador hoje, mas eu estou em busca de migrar o meu trabalho para um âmbito completamente digital que eu consiga fazer de qualquer lugar do mundo e que me dê uma renda e me dê uma certa segurança a mais, porque viver só com a tatu não tá dando, mano. Não tá dando. É mês que você não sabe quanto você vai ganhar, é mês que você ganha muito, é mês que você ganha muito pouco. E numa situação de crise, como eu falei, é o primeiro gasto a ser cortado. Então, tipo assim, é muito legal, é muito da hora ter uma troca, é todo um ritual.
Você cria o desenho pro cliente, tipo, mano, é muito maneiro criar o desenho pro cliente. Eu gosto muito, é a minha parte favorita. Você pega toda a história, você pega todo um significado e depois você passa pra pele aquela parada e você vê e você fica tipo, uau, eu não acredito que eu fiz isso aqui, muito louco, mano. Agora essa pessoa vai carregar uma artinha pro resto da vida. É uma responsabilidade muito grande, mas é muito gratificante nessa parte do trabalho, mas dá uma tristeza. Então, tipo, não tem mais como eu encarar a tatuagem como um trampo agora pra mim. Eu vou ter que transformar a tatuagem num hobby e continuar tatuando. Eu não pretendo parar de tatuar nunca, mas não dá pra viver só disso, não tem como. É muito complicado. Vai ter gente aí me rebatendo, vai ter tatuador aí falando que não, que dá pra viver sim, que seu marketing aqui é ruim, que não sei o que, não sei o que lá. Mano, eu quero viver mais tranquilo, tá ligado? Eu quero viver sem esse tipo de preocupação, sem ter que lidar com tanta coisa, porque querendo ou não, tatuagem você lida com muita, muita coisa e às vezes acaba não compensando. Tipo, no momento pra mim não tá compensando. Então, resumindo aqui pra você, pessoal, se você tá pensando em viver de arte, não comece simplesmente só estudando desenho, estudando ilustração, estudando animação. Estuda produção de conteúdo. Vai por mim, estuda produção de conteúdo, você não vai se arrepender. E grava todo o seu processo, tá? Ainda mais se você estiver começando, você ainda tem essa vantagem, porque você consegue criar uma jornada no qual seus seguidores vão acompanhar. Você desde o começo vão acompanhar a sua evolução e a galera gosta muito de ver isso, tá? Então aproveita. Não importa que seu desenho tá feio, não importa que não tá perfeito, não importa que você seja tímido, não importa que você seja introvertido, você vai precisar gravar conteúdo. É o que resta para a humanidade. A inteligência artificial, se vier a substituir de fato os empregos das pessoas, todo mundo perder emprego, o que resta para a humanidade é produzir conteúdo. Produzir conteúdo até mesmo para alimentar uma inteligência artificial, sabe? Porque por mais que ela se torne algo muito foda, que consegue se autoprogramar, e fica sendo autossuficiente, ainda assim a geração de conteúdo humano, o valor humano, a subjetividade do ser humano, as emoções do ser humano, o que você consegue, a arte humana, isso a inteligência artificial não vai conseguir reproduzir de jeito nenhum, não tem como, porque isso tudo é muito subjetivo, precisa partir de um humano, é muito humano, e a não consegue fazer esse tipo de coisa. Então é o que vai restar para você daqui nos próximos anos. E essa produção de conteúdo você já devia ter começado, ó, há muito, muito tempo, mano. E eu acredito em você. Coloca aí embaixo o seu canal nos comentários. Vamos todo mundo se ajudar e bora produzir conteúdo, vencer essa timidez que daqui para frente é só para trás. Com essa mensagem de positividade que eu deixo este desenho aqui apocalíptico, que inclusive faz parte de um outro vídeo que eu tô prestes a gravar e postar no TikTok. Vai ser um vídeo daqueles de zoom infinito, sabe? Enfim, e a temática é sobre a guerra que tá rolando aí. E eu acredito muito que a arte precisa ter um propósito, sabe? Eu gosto muito de dar significado e propósito para os meus trabalhos. E função. E esse daqui tem a função de informar. E em breve eu vou soltar para vocês no formato Reels, TikTok e Shorts aqui no YouTube. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você gosta desse formato YouTube raiz aqui, dessa trocação de ideia, fica comigo que vai ter muito mais aqui pra frente. Valeu? Obrigadão, galera. Falou!